Mensagem da palavra de Deus, seguinte tema. Os varões de fama. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler a Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. O título diz: A corrupção geral do gênero humano. E o tema é: os varões de fama. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram mais formosas, e tornaram para si de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: Não contenterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias são 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois de quanto os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicavam sobre a face da terra, e a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. E então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves dos céus, porque se arrependeu de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Ele era justo e reto, e as suas gerações. E Noé andava com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra, e que de geração em geração é existente na vida dos homens. Tudo tem um começo, tudo tem um fim. Tudo tem um início, tudo tem um fim. A Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós vamos retornar. A Bíblia diz que Deus fez tudo sobre a face da terra, e o que Ele mais gostou de fazer foi o homem e a mulher. E viu Deus o homem e disse: Fiz uma coisa boa. Mas no caminhar da vida, no caminhar da estrada de cada ser humano, cada um trilhou o seu pensamento, cada um trilhou o seu caminho, cada um fez o que tinha de fazer. E assim, pensando nos seus próprios pensamentos, começaram a pecar contra o Criador. Existiu vários tipos de homens, vários tipos de mulheres, os varões de fama, as varoas de fama também, mas nem assim quiseram adorar o Criador, e nem assim quiseram adorar a Deus. Antes preferiram pecar, antes preferiram andar nos seus próprios caminhos, caminhos que pareciam ser bons, mas o fim era a morte. E aqui está a palavra do Senhor.
A palavra na íntegra nos mostrando os varões de fama, homens e mulheres que vieram na época de Adão e Eva, que assim criaram os seus filhos e andaram nos seus próprios caminhos. Mas a Bíblia diz que Deus não quer saber se o homem ele é famoso ou não, se ele é uma varoa ou um varão de fama ou não. O que ele olha de mais importante é se ele é sincero ao Criador, é se ele adora só a Deus, se ele vive só para o Criador, não se conforma com este mundo, mas adora a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que os seres humanos começaram a se corromper, os seres humanos começaram a andar sem lei. Eles começaram a andar conforme seus próprios pensamentos, fazendo o que queria, fazendo o que vinha na telha, mas se esqueceram que o Criador estava vendo tudo, mas se esqueceram que o Criador um dia ele iria cobrar, de alguma hora ou outra, a cobrança de Deus ia vir sobre aqueles que perverteram a lei do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. De época em época, homens e mulheres se levantaram. Os varões de fama foram se levantando, mas só permanecia, mas só prevalecia aqueles que assim perseveravam em adoração a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se olharmos na íntegra da palavra, ela nos mostra, ela nos relata que muitos homens e mulheres se criaram seus filhos e seguiram seus próprios caminhos. Aqui está nos mostrando no livro de Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, onde Deus assim criou os céus e a terra, formou os céus e a terra e criou todos os seres humanos. Quer dizer, eu digo para você, o nosso presente século não está diferente. Muitos têm seguido seus próprios caminhos. Muitos têm feito o que querem fazer, mas se esquece que um dia vai se encontrar com Deus. Se nós olharmos desde o início da criação até os tempos de hoje, estamos vivendo uma época de densas trevas, aonde se não vigiarmos, aquele que é luz acaba virando treva também, acaba se conformando com tudo e com todos, e acaba até falando, tadinho, deixa ele, deixa ela, deixa viver sua vida própria, se ele quis escolher ser assim, deixa ele ser. E a Bíblia diz que Deus só escolheu um modelo de homem e um modelo de mulher sobre a face da terra. E ele se chama os adoradores, aqueles que são diferentes, aqueles que não se conformam com esta vida, aqueles que sabem que a lei de Deus ainda está em evidência, que Deus deixa escarnecer aquilo que o homem e a mulher semear, eles vão colher. Os varões de fama que Deus levanta nesta vida é para fazer a diferença, para ser profeta, para ser pastor, para ser missionário, para adorar ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Mas muitos homens e mulheres foram levantados. Deus permitiu a existência desses homens e dessas mulheres e não infringiu no livre-arbítrio deles. Deus não forçou nenhum homem e nenhuma mulher para que viesse o adorar, mas por livre e espontânea vontade tinha que adorar o Criador, e eles não quiseram. E por isso, na íntegra do título diz, a corrupção geral do gênero humano. Neste presente século não está diferente. Neste presente século, a corrupção está sendo geral nos quatro cantos do mundo. E devemos vigiar para que nós não venhamos a se corromper também.
Porque se uma vez Deus destruiu os homens e mulheres, o nosso presente século também Ele vai destruir aqueles que assim seguiram seus próprios caminhos. Por isso devemos vigiar a cada dia, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação quando os nossos governantes, eles temem ao Criador, eles sabem o que é abominação ao Senhor, eles sabem que tem coisas que Deus é abominável aos olhos de Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem nos alertado, porque a Bíblia é a boca de Deus para os corações dos homens. Aleluia, glórias a Deus. Essa não era a mensagem de hoje. A mensagem de hoje está pautada lá em casa, dentro de um relatório. Mas Deus deu essa mensagem hoje. Os varões de fama. Quantas pessoas de fama que você até conhece se achega até você. E alguns altares, e alguns púlpitos já estão até sentados com o seu mundanismo, com as suas próprias, meu Deus do céu, com as suas próprias vaidades, e estão até ali, e muitos até não, é normal ele ficar aqui e se esquece que naqueles lugares, a Bíblia diz, a palavra de Deus, e o Criador também alertando, que para ficar homens santos, homens separados, sacerdotes e sacerdotisas, que estão ungidos, e é separado pelo Criador. Mas os valores estão mudando, e a palavra de Deus não. Os valores podem até mudar, a Constituição pode mudar também, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Este Evangelho, ele é eterno. Os homens podem mudar aqui embaixo, eles podem falar: não, e já estamos na época da graça, não se precisa mais do Evangelho. Jesus veio numa época para tirar o exame, mas veio cumprir a palavra de Deus. Irmão, sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, sem a presença do Criador, o mundo vai ser uma desgraça, o mundo vai ser uma catástrofe. Por isso devemos vigiar a cada dia. Os varões de fama estão por aí. Vigia a cada dia, porque a palavra do Senhor diz que esses varões de fama da época, meu Deus do céu, da época de Noé, eles eram de fama sim, mas estavam tudo pervertido. E Deus não viu uma outra coisa a não ser destruir a raça humana. E a Bíblia diz que só ficou livre Noé e sua família porque temiam a Deus, temiam ao Criador. A diferença é temer a Deus. Quando se perde o temor, o homem vira uma desgraça. Aleluia, glórias a Deus. É o tema da mensagem de hoje: os varões de fama. Qual é a tua fama, hein? A Bíblia diz que ao longe, vamos peneirar na palavra do Senhor. Vamos começar do Gênesis e vamos chegar no Apocalipse, para chegarmos numa compreensão. A Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele anunciou, ele advertiu, e sabe o que o povo fez? Zombou. Sabe o que o povo fez? Tu endoidou, Noé. O dilúvio não vai vir. Há tempos que não chove. Como você fala, como você está dizendo que vai inundar os quatro cantos do mundo, vai inundar toda a face da terra. Isso é conversa fiada. E Noé falou: Deus falou. Se o Criador falou, ele não volta atrás com sua palavra. Antes vai haver cumprimento e alcançar os corações que se arrepender. Sabe o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. O dilúvio veio e todos morreram, porque seguiram seus próprios caminhos. Não quiseram cumprir nem a lei dos homens, nem a lei de Deus. Mas quando a lei dos homens é pautada segundo a justiça de Deus,
Esse negócio da lei dos homens vir defraudar a palavra de Deus, irmão, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do capiroto. Por isso devemos vigiar a cada dia. Porque o diabo está querendo destruir no nosso Brasil. Está querendo destruir a igreja. Está querendo destruir a família. E mais à frente será destruído a nação. Você já imaginou a nação brasileira sendo destruída? Todos os seres humanos sendo destruídos do Brasil? Porque se esqueceram de temer a Deus, se conformaram com as coisas dessa vida, acharam tudo normal, acharam tudo não tá bom agora, e se esquece que o Criador não está cego. Ele está vendo tudo. Está levantando homens e mulheres para que assim os seres humanos não venham a ser destruídos. Porque se você esquecer a palavra de Deus, a destruição é certa. O que dá o equilíbrio nesta vida, o que dá o equilíbrio nessa vida é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Jesus Cristo e Deus, a presença dele sobre a face da terra. No livro de Salmos nos diz que a palavra de Deus vai encher toda a terra vai ter o conhecimento das santas escrituras. E quem vai levar o evangelho adiante é você que é cristão, sou eu que é cristão, é aqueles que assim pregam o evangelho da verdade. Mas cuidado com os varões de fama. Eles são famosos, dizem que são evangélicos, dizem que largaram até a tira-visão, mas ainda estão lá ainda. Dizem que vão ganhar o de lá, e não ganha nunca, e nem sai de lá, e querem trazer os costumes de lá para a igreja. Meu Deus, a Bíblia diz que eles foram destruídos, a raça humana da época de Noé. Noé, ele tinha um costume padrão, e o costume padrão dele era adorar a Deus, ser diferente, separado e esperar, meu Deus, e esperar Deus me levar desta vida para outra. O evangélico cristão, meu Deus do céu, escuta isso aqui, que você vai saber de algo agora profundo do oculto. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai saber algo aqui agora do oculto e o escondido. Glórias a Deus. Você é cristão? Sabe por causa de que você é cristão? Por causa de que você serve a Deus? Por causa de que eu sirvo a Deus? Não é para ser só evangélico. É para não ir para o inferno. Todos aqueles que se convertem, sabe para que é? Para não ir para o inferno. A Bíblia diz que lá é gritos e ranger de dente. E não há sossego. O bicho nunca sossega lá. Imagine aqueles que já partiram sem salvação. E hoje querem oportunidade e não tem mais. Desde essa época... Desde a época de Noé, vamos mais à frente, desde a época de Adão e Eva, até os tempos de hoje, os homens que seguiram seus próprios caminhos, pereceram e estão queimando no inferno. Os varões de fama, conforme diz a palavra do Senhor, só queriam fama só para esta vida, mas não queriam ser famosos com o Criador em sua vida. Queriam se embriagar, queriam se enfeitiçar, queriam tudo quanto é tipo de pouca vergonha nessa vida. Pereceram e estão no inferno. Deus dá tempo ao tempo para que o homem e a mulher venham chegar o plano da salvação. E se não vinha chegar, morreu, segue-se o juízo. Imagine você, se hoje eu estou com 29 anos de idade. Imagine se há 50 anos atrás a lei do aborto viesse a ser vigorado. Eu digo para você que hoje eu não estaria aqui.
se a minha mãe abortasse. É o que eles estão querendo fazer agora. Legalizar o aborto em todos os aspectos. Legalizar a prostituição como profissão. Isso é coisa do diabo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aquele que destrui o templo, Deus o destruirá em todos os aspectos. Aleluia, não é assim que eles querem fazer? Em todos os aspectos, querem legalizar? Não tem problema não, Deus também vai destruir esses homens e essas mulheres que entrarem por esse caminho. Deus vai os destruir também em todos os aspectos. Aleluia, glórias a Deus. É a corrupção geral. E você pode ver isso, que são os varões de fama que estão querendo implantar isso, porque já na época de Noé existiam os varões de fama também, que trilhavam seus próprios caminhos. Imagine, não ter mais nem o direito de nascer, a criancinha, vai lá, aborta. Meu Deus do céu. Casamento de pessoas, querem legalizar também casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é coisa do capiroto. Porque a Bíblia diz que é abominação ao Senhor. É abominação a Deus e muitas outras coisas. Você se lembra daquela época? Daquela época, quando eu era criança, eles procuravam me assustar mesmo. Um saci pererê, mula sem cabeça, cuca, cuidado com a cuca, neguinho do pastoreio e outro. Eu me lembro que uma senhora, antes de morrer, ela era ex-bruxa. Não, ela era bruxa, morreu bruxa, agora que eu lembrei. E eu não era evangélico nessa época. Não era evangélico. E ela, antes de morrer, uns meses antes, ela chegou para mim e falou assim, ó, cuidado, não fica andando depois de meia-noite por aí não, porque o Saci Pererê tá andando por aí. Ele é perneta. Ah, é? Eu olhei assim para ela, ele tá andando por aí por causa de que, olha, porque eu fui ali na frente, ele me deu uma chicotada e tá ardendo muito. Eu olhei assim, eu fiquei com medo, era criança, não entendia direito. E hoje eu entendo, é capiroto, perneta mesmo. E essas coisas sumiram, por causa de que sumiram? Que não se fala mais e não se comenta mais. Porque a verdade vem à tona. Qual foi a verdade? A verdade do Evangelho, que mostra que isso é demônio, isso é capeta, e os filhos das trevas têm que recuar, porque a luz de Deus, do Criador, está vindo aí. Aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Por isso o Evangelho de Deus está iluminando os corações. O Evangelho do Senhor que veio sim para desfazer toda a obra de Satanás, para que ele venha ser jogado por terra e você venha compreender e andar por aí tranquilo. Venha andar por aí tranquilo, sabendo que quando você aceita Jesus Cristo, o anjo anda do teu lado, te guardando e livrando de todo o mal. Aleluia, glórias a Deus. Agora medita na íntegra da palavra. O porquê de que aqueles seres humanos foram destruídos? E só se salvou Noé e sua família. Porque os únicos tementes daquela época, daquele tempo, eram Noé e sua família. Aleluia. Glórias a Deus. Os varões de fama. Meu Deus, mas existe aqueles que são de boa fama, não são de má fama. Que a Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela veio de longe, porque ouviu a fama de Salomão de longe. De longe. Que era um homem diferente, era um homem que servia aos... Irmão, quando a pessoa na posição, a fama já foi longe. Imagine quando Salomão se desviou. A fama foi longe também. Mas ele se desviou e Deus levantou outro. Foi muitos decaindo, mas tem sempre um que vem para fazer a diferença, para mostrar o Evangelho. Aqui na palavra diz
Noé, porém, achou graça ao Senhor. E ele andava com Deus. Ele andava com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus, por isso que ele foi salvo. A sua família foi salva. Porque o exemplo do pai também envolveu toda a família. A família olhou para o pai, ele é um homem que anda com Deus, eu quero andar também. Mas a Bíblia diz que aqueles que assim não quiseram seguir o exemplo de Noé foram destruídos. Por isso devemos vigiar a cada dia. Não ache normal naquilo que a palavra de Deus condena. Se a palavra de Deus condena, está condenado e acabou. Se é pecado, é pecado. Se é abominação, é abominação. A Bíblia diz que só vai para o céu aquele que se arrepende, aquele que segue a Deus de coração. Meu Deus, desde o início da criação até os dias de hoje, Deus tem levantado os seus servos para vos anunciar e mostrar o caminho da verdade, aonde a Bíblia diz que devemos vigiar a cada dia. Deus chamou Abraão, Deus chamou Ló, chamou Isaac, chamou Jacó, chamou José, chamou Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Ruth, Samuel, Saul. Todos estes Deus chamou. E eles perseveraram até o fim de sua vida. A Bíblia diz que Saul estava perseverando, mas depois ele se desviou. Se desviou e começou a consultar a deuses estranhos. Por isso, vigia cada dia, porque estamos vivendo os tempos e finais dos tempos. Você já se imaginou agora diante de Deus? E Ele te perguntando por que eu vou deixar tu entrar nos céus? O que você vai responder para Ele? Deus, já curti muito nessa vida. É? Imagine que o amanhã pertence a Deus. Como assim pertence? Porque Ele vai requerer conta da vida de cada um de nós. E principalmente desses defraudadores que andam por aí deturpando a lei do Senhor, que andam por aí deturpando a lei de Deus. Tem algumas Bíblias por aí que eles assim fizeram, que alguns versículos eles tiraram. Por isso vigia cada dia. Confira as Sagradas Escrituras, confira com outra Bíblia. E só compre em editoras aonde tem o compromisso fiel com Deus. Porque senão você pode comprar uma palavra defraudada. Porque estamos vivendo finais dos tempos. E nos finais dos tempos tudo está para acontecer. Porque o livro de Apocalipse diz as coisas que brevemente hão de acontecer, como está acontecendo. Tudo nos mostra que Jesus Cristo está voltando. E vai ser num abrir e fechar de olhos. Estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois no ônibus, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois conversando, um será levado, o outro será deixado. Mas só vai para o céu aquele que perseverar até o fim. Aquele que não se rendeu por nada nesta vida. Porque estamos em fase de preparação. É daqui para os céus. Não recue, não volte atrás. Porque você vai ter prejuízo. Você vai ver que não valeu a pena voltar. Procure uma igreja mais próximo da tua casa. Procure a cada dia adorar o Senhor. Procure a cada dia estar nos átrios de Deus.
Porque não é em vão servir ao Criador. Não é em vão servir a Deus. Vai haver recompensa nos céus. Ainda que muitos se corrompam, ainda que muitos procurem seus próprios caminhos, entre você no caminho de Deus, porque cada um dará conta de si a Deus. Por isso vigie a cada dia. Procure ler nas Sagradas Escrituras que os varões de fama estão andando por aí, mas os varões de boa fama também estão andando. Há homens e mulheres que se dedicam para Deus, para pregar o Evangelho da verdade e irmos para o céu. Porque já muitos anticristo têm se levantado no mundo. Por isso vigie a cada dia, porque estamos vivendo épocas de mudanças. Estamos vivendo épocas de acomodação. Estamos vivendo épocas que parece alegria, mas é só tristeza. Porque o fim já se aproxima. O Criador está lá em cima. Está olhando para todos nós, todos os dias e várias vezes por dias. No livro de Salmos diz que os olhos do Senhor está sobre toda a terra, procurando os fiéis, aqueles que estão adorando a Ele em espírito e em verdade. Você aceita Jesus Cristo é para se escapar do inferno, porque a tua alma não quer ir para o inferno, a tua alma quer ir para os céus e morar eternamente do lado de Deus, porque Ele entregou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Por isso procure uma igreja mais próxima da tua casa. Estou tocando de novo. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali verdadeiramente ensinando o Evangelho e mostrando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você for num lugar e a pessoa tentar mudar este contexto, dizendo que não é Jesus Cristo que salva, fuja daí, porque é anátema. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar as nossas almas, se entregou por nós naquela cruz, e agora temos vida eterna em Jesus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, porque Deus é fiel, e quando Ele fala, Ele cumpre. Por isso, persevere, ande com pessoas que querem compromisso com Deus e têm compromisso com Deus. Ande com pessoas que falam linguajar dos céus. Se afaste dessas pessoas que já se conformaram com este mundo, porque a Bíblia diz que eles leem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É porque já vivem para esta vida e não vivem mais para morar no reino de Deus. Por isso, procure o mais rápido possível a presença de Deus, porque os varões de fama andam por aí, defraudando a palavra, e já não prega mais o Evangelho da verdade. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará.